Alô você, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã de fé. Estamos chegando mais uma vez com o seu programa De Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Bem-vindos à nossa família. Que possa, neste momento, todos os senhores, senhoras que nos acompanham serem abençoados, serem protegidos pelas nossas divindades sagradas. Sempre lembrando que não importa a sua fé, importa que você esteja ligado ao seu sagrado, naquilo que você acredita. E você, meu irmão, minha irmã ou meu irmão de fé, na cultura afro-gaúcha, que Iemanjá e Oxalá, que de uma certa forma estão junto com nós nesse programa, abençoe os seus propósitos. Dito isto, hoje nós vamos falar sobre uma questão dentro da nossa cultura afro-gaúcha, dentro do batuque, que para muitos, para a grande maioria, muitas vezes, é o mais importante. É a vestimenta, é a roupa que nós usamos para os demais eventos religiosos da nossa cultura. Perfeito? Só queria, antes de iniciar, dizer que, para mim, particularmente, roupa não é o mais importante. Ou seja, não é a roupa mais cara, não é a pedraria, não é o luxo que faz orixá. A simplicidade é muito importante, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre vestimentas no batuque no Rio Grande do Sul, tá? Será apresentado aqui hoje o ateliê Marco Axós, que se localiza na rua Padre Felipe, no centro de Esteio, estando aqui também a sua representante, a Kari e o Arthur. Lembrando que Marcos Axós está no mercado há praticamente 30 e poucos anos, tá bom? Ou seja, é uma referência para o povo batuqueiro. Sempre digo que antes de ser um comércio, né, fabricar roupa para o orixá é uma devoção. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui o seguinte, tá? Roupas tradicionais, aonde representa identidade e tradição no batuque, perfeito? No batuque, a roupa sagrada, muitas vezes chamada de axó, representa identidade, respeito e a conexão com os orixás. Ela simboliza a consagração dos filhos de santo, sendo essencial para proteger o corpo, manter a pureza e cultuar as divindades, com o branco sendo muitas vezes comum para a celebração de diversos ritos, tá? Antes de iniciar o programa, eu e o Hélito trocamos uma ideia, tá? A roupa, de uma certa forma, não faz hierarquia. Ou seja, dentro da cultura do nosso batuque, diferentemente da cultura do candomblé, a roupa não demonstra quem é mais ou quem é menos. Aqui no batuque, o babalorixá ou a iá, ela pode usar a mesma roupa que um filho está usando. Bom, Eric Rolf, bom dia, meu amado. Bom dia, a bênção de todos, a bênção, todos babá. Presentes, e sejam bem-vindos, né? Mais um programa. Babá, é um prazer ter comigo. Isso é de coração. Grande beijo, um grande beijo para nossa grande amiga Ronqué. Está em Oió. Está lá fazendo preceitos, mandando vídeos, mandando mensagens. Ronqué, que Oxum nos abençoe e vai daqui a nossa bênção ao Alafim. Transmita ao Assaorixá os nossos respeitos e a nossa gratidão. Querido Eric, o nosso produtor,
ele manda sempre me apegar a pauta. Babá se apega a pauta. Mas antes da pauta dele, eu devo falar do que era a vestimenta há 60, 70 anos atrás. E em cima disso que vão discorrer, ou seja, a tradição evoluindo através dos tempos. Querido, dentro do batuque, quais são os costumes e tradições nos vestuários? Elas são apenas estética ou carregam conceitos espirituais da religião? Ou seja, a nossa intenção aqui é quebrar a ideia de que roupa só tem como aparência. Ou seja, nós temos que mostrar que roupa veste a linguagem do ritual. Ou seja, introduzindo respeito ao orixá. A tua palavra, por favor. Bom, primeiramente, peço que abram a mente, acalmem o coração e, né, porque as coisas podem ser diferentes. Há 80 anos atrás, as vestimentas tinham uma identidade. Hoje está mudando e nós vamos fazer uma pequena viagem entre o tempo, apresentar algumas imagens, inclusive, se puderem colocar a primeira imagem que mostra, inclusive, o pessoal durante o batuque. Então, são saias com pouca estrutura, uma bata por cima, mangas também diferente. Ali o rapaz está com cafta, né? Então, são características, isso dos anos 80, dos anos 90, né? Temos outra imagem também, que também traz um pouco dos costumes também do batuque, né, antigo, que eles acabam mostrando como os acabamentos, os bordados, era muito comum também saia de crochê, né? Os panos de cabeça de crochê também. Pode ver que aí os homens e as mulheres estão sem pano na cabeça, mas isso nós falaremos também sobre o ojá ou trufa, como antigamente o pessoal chamava, né? Mais uma única foto, tem mais alguma que eu acho que a gente, só para finalizar, aqui nós temos um bombacha, né, do estilo nosso, o pano na cabeça, apesar da foto ser atual, aqui é o Pai Raul, né, com tecidos e roupa que ele mantém as características dos anos 80 ainda e toda aquela identidade do batuque, né? E veja, é importante destacarmos que o batuque, né, ele tem a sua identidade. Nós não precisamos e não temos a necessidade de copiarmos outros segmentos, né? Se precisamos fazer uma atualização, se temos a necessidade de atualizar e trazermos novas tendências, o importante é buscarmos direto na África, direto aonde estão os nossos ancestrais religiosos, que trouxeram de lá. E se observarmos, até o babá, muito interessante, que o próprio babá, depois eu vou mostrar as roupas que eu trouxe, o próprio babá Aldo comenta que, em determinado momento, as roupas africanas, né, nigerianas, elas são muito semelhantes ao que a gente usava nos anos 80, que é simples, corte simples, não tem muita detalhes, etc. E também temos os convidados do Marcos Achó, que vai também apresentar algumas roupas e detalhes para a gente. Assim, pessoal, né? Nós devemos pontuar também, né, a introdução, certo, da estilização da roupa do batuque. Ela passa a ser acelerada na década de 90 para cá. 90 para trás, praticamente a casa de batuque tu ia tudo igual a roupa. Não tinha diferença, não havia uma roupa diferente, era quase tudo a mesma tradição. Homem de bombacha ou bombachão, certo? Aliás, bombachão passou de 80
até um pouco para trás era bombacha, era bombacha mesmo, certo? Eu acho que 80 ali começou a vir o bombachão, que geralmente, né, era quem tinha santo mulher, que usava uma bombacha quase que se assemelhando a uma saia. E eu sou de Iemanjá, me lembro que lá em 82, por aí, eu comecei a usar bombachão, né, para poder dançar na roda e dançar com a bombacha como se fosse uma saia. Mas ainda, Eric, né, podemos afirmar o seguinte, que, afinal de contas, os costumes e tradições do vestuário, tá? Eles são estéticos somente ou carregam um conceito espiritual? Olha, a identidade do batuque, nós temos, além da roupa, nós temos também o pano de cabeça, que ele é muito necessário para as pessoas que estão em obrigação, nós falaremos sobre isso. E, diferente do que ocorre no candomblé, onde a roupa ela é caracterizada entre o indivíduo que está se iniciando ou que acabou de ser raspado e também diferenciando com o sacerdote, aonde apresentam toda aquela a etiqueta e, ao mesmo tempo, a hierarquia da casa. E é importante também dizermos que, durante os trabalhos ali, a religião pode também trocar de roupa, podem também retirar a maior parte da indumentária, tudo vai dependendo do ritual. Importante, aqui tem uma situação que não se falou, tá? E que eu vou falar. As roupas para o evento religioso de serão é uma. E as roupas para o evento da festa é outra. Aqui não está se apontando, tá? Quando se faz o serão, a roupa que vai se usar geralmente não tem nada a ver com o axó que tu usa numa festa. É uma roupa geralmente simples, é uma roupa branca, tá? Ou talvez alguém bote uma cor lá, mas não é a roupa, não é a roupa de festa, tá, pessoal? Bom, Eric, agora me diz uma coisa. Vamos iniciar esse assunto e já vamos pedir depois que entre aqui o pessoal da Marcos Axó, tá? Vamos falar de uma questão bem interessante. Afinal, existe diferença entre traje feminino e traje masculino? E quais são as principais diferenças entre as vestimentas femininas e masculinas dentro do batuque, né? E o que essas diferenças representam dentro da tradição? Por exemplo, nós temos saia, camisul, calçolão, camiseta ou alacá. Agora sim, o assunto é extenso. Existe diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina na tradição do batuque? Sim, tem bastante. Inclusive, por muito tempo, o pessoal chegava a confundir as bombachas com saia, porque eram muito rodadas e elas acabavam fazendo uma roda ali que só percebia que era uma bombacha quando a pessoa rodava. E, veja, foi uma adaptação que ocorreu no batuque e tanto a bombacha, ela aumentou o volume, quanto também a saia desceu. Por quê? O povo do Ijexá, a saia ia acima do joelho, com bastante roda. Quando entra, a gente acabava, mesmo nos anos 80, vendo o pessoal da Cambina, já estava no mid pro max. E aonde eles chegavam até ali, praticamente no chão. Então, houve uma diferença entre a altura aonde as saias estavam sendo, a barra da saia, onde as saias terminavam. A diferença também era entre as armações. Hoje tem muito mais armação. Antigamente tinha pouca armação. E hoje o pessoal usa um pouco mais de armação, deixa elas com forro para quebrar a armação, né? Para que não fique aquele aparecendo.
E também a parte de cima, batas fechadas, batas tipo cafta, né? E também os tecidos acabaram modificando entre o que era uma organza, que era muito comum, uma seda, que era comum também, ou um cetim, perdão. Hoje em dia o pessoal usa tecidos mais trabalhados. Na verdade, o que ocorre, né, pessoal? Eu ainda sou do tempo, hoje, depois até a Karen vai nos explicar, né? Hoje, eu até vou falar o que eu acho. Eu acho que saia hoje é armação, né? Deve ter uma armação. Antigamente, a armação era engomado. Os achós eram engomados. Passado a ferro a brasa. Passava toda aquela goma na saia, passava para a saia ficar armada. Hoje nem existe mais isso, tá? Bom, vamos pedir, pode falar. Eram feitas com maisena. Maisena? E colocava anil para deixar ela azul, né? Um pouco, tirar aquele branco amarelado. E aí a gente checava se estava mesmo engomada, quando colocava ela em pé e ela ficava. Então ela ficava em pé. Aí depois você ia quebrando a goma para poder ela ficar a roda certinha. Mas era feita com a goma. A diferença da vestimenta masculina e feminina seria talvez para manter a tradição? Porque assim, né? Não sei. Homem usa saia no batuque? É assim, gente. É aquele negócio que eu falo, abrir a mente, e a evolução também exige que hajam algumas adaptações. Hoje em dia, tá, nós temos a participação, e isso que é o maravilhoso, tá, do batuque, porque ele aceita pessoas trans, travestis, mulheres, todos eles são bem-vindos. E teve que haver uma adaptação. Então, assim, por muito tempo, e outros segmentos religiosos não aceitam as trans com roupa feminina e os homens trans com roupa masculina. No entanto, é muito complicado nós observarmos, nós temos que respeitar, nós precisamos respeitar e entender e acompanhar também a evolução e aquele ori que está passando por aquela transição. Fica muito difícil um rapaz trans com barba, pelos, todo pelos, com uma saia. Então tem que adaptar, precisa fazer toda a transição. E vai usar uma calça, uma bata por cima. As mulheres trans também ficam desconfortáveis. Então nós precisamos ter a mente aberta, sem preconceitos, receber as pessoas, principalmente o batuque, que é uma religião que nós estamos ajudando as pessoas a cumprir ali os caminhos do ori. E faz parte da transição dessa pessoa. Então, nós precisamos também adequar os nossos conceitos e costumes para receber essas pessoas. E receber da melhor forma. Claro que tem um limite, claro que tem também momentos que precisamos também chegar e falar, olha, meninos usam calça, meninas usam saia. Pronto. Então, veja, numa roda de batuque, dificilmente veremos mulheres, a não ser que estejam e tenham uma identidade ali que é respeitada. E os homens só estarão com saia se estiverem também passando por essa transição e tudo mais. Mas, por regra, numa roda de batuque, os homens estão de calça, as mulheres com saia. Isto aí... respeitando a tradição. Bom, vamos agora explicar, Eric, o que seria, por exemplo, tá? Saia, camisu, calçolão feminino. Tá. Pode passar, por favor, aqui a Karen e o Arthur do Marcos Achós. É um prazer recebê-los. Iemanjá abençoe vocês. Abençoe meu pai. Abençoe. Quer fazer primeiro a apresentação da saia ou o menino? Vamos conversar agora sobre essas questões, tá bom? Queria primeiro, Karen, por favor, te apresente. Bom dia a todos. A bênção dos pais. A bênção.
Meu nome é Karen, eu trabalho na loja Marco Achosa. Nossa empresa é uma empresa aí familiar que está há 32 anos no mercado religioso, né? A gente tem como intuito aí, além de fornecer peças, também trazer essa ancestralidade, esse culto também para a peça, respeitando o orixá que vai receber, respeitando também o estilo da pessoa, também é importante. A gente está aí há mais de 32 anos no mercado e sempre cuidando e respeitando a nossa religião, que é o mais importante. Que bom, prazer então. O Arthur acompanha ela, Arthur é o seu auxiliar. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Babá. A benção da Mãe Iemanjá. A benção. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu que agradeço. O trabalho é de auxílio Lá nós trabalhamos, né, com a venda à pronta entrega. Então, são peças feitas por nós lá na loja, né? Chega lá, tu encontra nas araras disponíveis lá e também sobre encomenda. Então, chega lá na loja, vai me encontrar ali auxiliando nas peças à pronta entrega, também na venda online. E a Karen dá as caras na loja, mas fica sentadinha lá produzindo as nossas peças. Minha pergunta, quem é o estilista? O meu pai. O teu pai. Deixa eu passar aqui pro lado dela. Não, pode passar. Para aqui, passar o microfone. E é muito importante a gente dizer o quanto a gente fica agradecido por nos escolherem e ter o seu marco é entender também a história da vestimenta. Porque hoje tu chega lá, tu vai encontrar inúmeros tecidos, mas saber que ele começou lá costurando o chitão, né? Começou lá em várias roupas. Karen, Só troca aqui, só para mostrar, Karen. Isto, Karen. Isto. Assim fica melhor. Karen, mas afinal de contas, o teu pai é batuqueiro? Sim. Ele começou porque era batuqueiro. Isso. Ah. Ele começou costurando numa fase mais difícil. Chegou uma pessoa que já sabia que ele costurava, que ele começou com roupa gaúcha, né? Confecção de bombacha, vestido de prenda. E essa pessoa disse pra ele, eu vou te dar um presente e esse presente tu vai passar o resto da tua caminhada fazendo. E era uma roupa de religião. E daquele dia em diante, a gente nunca mais teve falta nenhuma. Falta teve, mas não como era para ser. E foi realmente um presente que a gente ganhou dentro da religião. Axé. Bom, Eric, a palavra está contigo, Eric. Por favor, apresente agora o que é camisul, saia, calçolão, cafta, bombacha, camisa masculina, camiseta, alacá. A palavra é contigo. O pessoal conhece a bombacho, é a base aqui, todas as mulheres acabam colocando, porque acaba protegendo, porque quando vão bater cabeça, vão fazer algum evento ali, elas acabam ficando protegidas. Então, pode observar que sempre tem uma bombacha ali, né? Inclusive, ela é bem caprichada, que ela faz o acabamento bem feito, né? Eric, e esse é que geralmente o pessoal conhece. Olha só, mostra, olha, pessoal, ó. Esta aí é a forma correta. Tem gente que usa leg por baixo e quando vai deitar, a leg aparece. Perfeito? Continua, Eric. E a gente observa que essa bombacha também é usada em outros momentos também por orixás, por sacerdotes, por outros afro-religiosos de outros segmentos. A saia padrão, com enchimento, né? Nós temos, acho que são 2 anáguas que vocês têm aí de enchimento, né? 2 saias de armação. Duas saias de armação. Para dar armação. Para dar armação. Para dar armação. Uma já deixaria a roda bem feita. E depois é só deixar ela mais fofinha, ela já daria. Mas assim, conforme vai dançando, a pessoa vai suando, o ambiente também vai ficando um pouco mais úmido. Então, geralmente, ela dá uma assentada. E essa bata, ela pode ser usada, só o microfone, ela pode ser usada de 2 formas. Ou por dentro, usando o cadeirão, que é também um costume, o pessoal usa bastante. Ou ela
solta por cima. Geralmente o pessoal acaba optando por deixar ele solta, porque tem mais movimento, né? O cadeirão fica mais estilizado, né? Fica uma roupa mais As meninas gostam definida. muito, porque ele dá cintura. Da cintura. E as meninas gostam, né? Gostam. Porque fica a cinturinha, elas ficam... A saia rodada deixa a cintura fininha. Então elas gostam bastante. E o que seria camisura e calçolão? Calçolão é isso aí, né? O calçolão, que é o que nós mostramos, que era a base, antigamente o pessoal usava ou uma calça, né, uma calça comum branca, ou da cor do orixá, ou uma bombacha dessa. E ela evoluiu para o masculino, que é o bombacho. Nós temos até bombachas até muito mais rodadas, mas o que ocorre? Aqui, ele, apesar de parecer uma saia, né, que era o que o pessoal chegou a trabalhar para chegar próximo, né, a uma saia, ele é A gente consegue ver o repartimento, né? Isso, ele é dividido. E quando dança, quando movimenta... Eu vou dar uma giradinha, posso? Tá, pode. Porque olha a aí, gente ele consegue ver, né, a roda da saia. Não é saia, pessoal. É uma bombacha que consegue ver que ela está dividida no meio. Perfeito. E isso é muito comum, o pessoal acaba usando, pode até usar, fazer em organza ou tecidos transparentes e vai mudando o forro, que geralmente coloca uma saia, e vai mudando o forro e ela vai mudando de cor sem a mudança da própria saia, né? A mudança da própria bombacha, que é o que acabam tendo uma bombacha com várias cores e a partir da camisa, que é a parte de cima, que isso também é a básica para o pessoal. Correto? Perfeito. Vamos agora, então, pedir, Eric, que tu apresente para nós, através da Karen e do Arthur, tá? A evolução, ou seja, não é evolução, é a africanização da vestimenta afro-gaúcha. Olha, certo? Nós temos duas coisas importantíssimas. Os tecidos que eles são trabalhados, são importados, eles são trabalhados. O básico, tá? Que o pessoal geralmente usa, um adamascado ou um lese ou uma renda para fazer os panos de cabeça, os ojás. Que chamamos de cabeça, seria o nome correto? Olha, o pessoal do batuque chamava de trunfa, tá? Mas é um ojá que tanto os homens, podem ver que os dois estão com o ojá, por quê? Durante o batuque, nós podemos dançar sem cobrir a cabeça, isso no dia a dia. Porém, quando estamos de obrigação, o axé ele fica plantado na cabeça durante alguns dias. Então, o ojá ele preserva esse axé na cabeça e ele é para segurar tudo que está sobre a cabeça. Ojá, perfeito. Será que o equeté não seria uma proximidade da cultura católica? Do bispo? Não, o que tu acha? O aqueté, ele é usado dentro da religião. Temos inclusive uma foto, se puder colocar, que eles estão sentados e estão usando o aqueté, que tem, inclusive, o rei com uma coroa, né? E os súditos estão ao lado com o aqueté. Eu tenho um pouco de cuidado porque ele possui etiquetas que, se ele fica para um lado ou para o outro, tem toda uma informação que é necessária saber, faz parte da cultura, como nós temos a nossa etiqueta, os nossos costumes, eles também têm. E não é só, achei lindo, vamos colocar um aqueté na cabeça, deixa duas asinhas, ou deixa ele caído, deixa para um lado. É muito delicado isso. Então, eu penso que
é possível usar, as pessoas são livres, estão usando muito hoje em dia, mas precisa tomar um cuidado com a etiqueta de como usar, para que lado usar, porque ele mostra a hierarquia, mostra se é casado, se é solteiro, se é viúvo, a posição dele dentro da família, a posição dele na sociedade. Então, é muito importante a gente prestar atenção nas adaptações. É possível reafricanizar, é possível buscar novas tendências, que é o que nós estamos fazendo e apresentando, mas precisa tomar cuidado, não é sair, colocar na cabeça e usar. Como o equipar também, o que usavam na cabeça aqui na região, né? E que era só um pequeno disco, né? Na cor do orixá, ou então uma pequena touquinha que usavam na cabeça. Até boné já usaram, né? Então, as pessoas podem usar no dia a dia, porém, não tem como trocar o ojá durante a obrigação. É necessário o homem e a mulher usarem. E é muito comum usarem na Nigéria também, se depois puderem colocar a foto do sacerdote com os ojás na cabeça, apesar que a gente já mostrou aqui os brasileiros, mas tem ali na Nigéria o Balesum usando, que é a segunda foto, né, a foto 2, usando, esse daqui é o chapéu, o aketé, né? O sacerdote usando, o rei usando a coroa, e ali está o aketé. Então, existe toda uma etiqueta, existe toda uma ordem de como usar. A outra foto agora com o ojá, que é o que o pessoal geralmente usa. Lá é muito comum usarem ojá também. O Balesum está usando, o filho dele está usando. Então, é muito comum usarem o ojá, o pano amarrado na cabeça, né? Como aqui no batuque nós usamos também o ojá na cabeça. Perfeito. Agora queria que, junto com a Kari e com o Arthur, tu mostrasse as roupas que nós temos nas araras aí, as roupas que a Karen trouxe para nós podermos fazer uma comparação da evolução da vestimenta. Pode apresentar o babado, inclusive, como ele pode ser usado. Hoje, a gente está vendo bastante o pessoal procurando um pouco mais de brilho, mais renda. Pelo menos em uma das peças, tanto o masculino quanto o feminino. O bombachó, né? A gente chama lá, o pessoal conhece mais como bombachó masculino, que é o mesmo estilo do feminino, porém o corte é masculino, bolso na lateral. Também usado pano de cabeça. O feminino o pessoal está usando muito. São as rendas, o oxfordine, bastante trabalhado e brilho. Tem gente que usa o corpete estruturado também. Tem muita gente que está pedindo corpete estruturado, bordado, a renda, o gripir. O pessoal está voltando a usar muito o gripir. Então, o que é o gripir? O gripir é esse detalhe aqui. Detalhe. Tem gente que faz a saia toda, a blusa, o camiso todo, né? Fita. O pessoal voltou a usar a fita também, que era uma coisa que se usava muito antes e está voltando agora, assim como o gripir. Então, a gente teve algumas mudanças. Tem muita gente que está procurando a saia pouco abaixo do joelho, né? Então, e também o bombachózinho. Mantém para o conjunto todo, né? São peças que a gente já eu queria ressaltar também que a gente começou, né? O nome é Marco Axós. A gente faz o trabalho da indumentária do Batuque Gaúcho, mas também produzimos roupas para outros segmentos, como a Umbanda, como a Quimbanda, e grande e forte também para roupas do vestuário povo cigano. Pois é, Eric, pessoal, me perdoe aqui, tá? Lindo aquele axó ali, mas esse axó, Eric, não me parece... assim, a tradição cigana, assim, não tem muita... No teu conceito, tu acha, assim, que essa parte de cima, assim, não teria a ver com a parte cigana? Não. Esse, ele pode até descer um pouco mais, algumas meninas usam, mas isso já usava nos anos 80. Já? A diferença que tem, que nem, por exemplo, observa só vira um pouquinho mais. aqui, ó. O decote dela fecha bastante nos seios, porque não há o risco de, se ela baixar para tomar um axé, expor. Por isso que eu porque falo. Esse é um dos problemas. Para mim, né, esse que a Kari está usando, tá? Ele, para mim, né, pessoal, não... Por favor, né? Não tem mais a ver com aquele de trás lá.
Aquele tá dependendo... Imagina só, né, pessoal? Imagina se tu usar um pouquinho mais abaixo, né? Num batuque, perfeito, dançar com isso ali, perfeito, vai para frente, vai para trás, é meio complicado. Inclusive no Alujá, os próprios orixás dos filhos, imagina, né? no Alujá com aquela cobertura. O que ali, eu costumo fazer é o seguinte, vem só um pouquinho para cá. Boa lembrança, Arthur. Vem aqui. Boa lembrança. Seguinte, como ela está com decote, quando vem alguém que está em casa com decote muito acentuado, o que eu faço? Não é costume do batuque, mas eu Mas Eric uso. Nem poderia vir com decote muito no batuque, mas né? Nem acaba, poderia vir, não, mas né? acaba vindo alguma filha da casa, não visita, mas alguma filha da casa. Eu acabo amarrando e colocando só para não ficar muito decote, para não ficar expondo demais, entendeu? Então eu acabo fazendo isso, só que não é costume do batuque. Eu faço para evitar o desconforto dela. O que era comum no batuque antigo era o seguinte: amarrar tanto as mulheres colocavam de um lado, os homens do outro. Fechava aqui e colocava um broche, né? E deixava desse jeito. Esse tempo eu peguei. Esse eu peguei. Era muito usado. Muito usado. Ali um broche aqui em cima, aqui, ó. Justamente. O meu babalorixá, ele usa também, mas ele costuma deixar assim, ele fecha aqui e coloca um broche aqui. E isso era muito comum usar. As mulheres usavam de um lado, os homens do outro. Então isso era algo que era muito comum termos no batuque. Algo também que faz parte e é importante nós destacarmos que, por exemplo, ele está em obrigação. Então, o tempo todo ele fica com um alá no pescoço. Então, quem está de obrigação está sempre com um alá no pescoço. Qual o significado, Eric? Veja, para mostrar que está de obrigação, para também constar que está ali com o alá de Oxalá para proteger, para manter ali toda aquela ritualística. Há rituais que são feitos principalmente para os filhos de Oxalá, estende o alá e finalizou ali aquela função, esse alá fica acompanhando ele até o final daquela obrigação. Então, isso a gente identificava as pessoas pelo pano, o ojá, né? E pelo alá. Isso mostra que as pessoas estão em obrigação dentro de uma casa de religião, entendeu? O que seria cáfica? O kafta, Kafta. Na verdade é o achoque, que é esta peça, que é muito semelhante também, que são as novas tendências. Unissex. Não, isso aqui é masculino. Masculino. Tá? São as novas tendências, tá? Que o pessoal geralmente compra em roupas, né? Importados, né? E ele vem com a calça e a bata. Geralmente, quando o pessoal está fazendo algum ritual e tem 2, 3, eles ficam com os braços abertos um do lado do outro, então quem está na frente acaba não vendo o que estamos fazendo. Essa tradição aí não teria migrado do candomblé para o batuque? Não, porque isso aqui não é do candomblé. Isso aqui é da Nigéria. Da Nigéria. O candomblé também usa... Por quê? Porque a tendência, assim, a referência é da Nigéria. E essas roupas vêm da Nigéria para cá. Então, isso não pertence ao candomblé. Ele usufrui também por conta da influência da Nigéria, que são os axós que eles usam, ou os axós desses que é aquilo que o Babá falou, eles lembram muito que usávamos nos anos 80, que é isso aqui, que é a simplicidade. A africanização da vestimenta. Justamente. E tinha essa questão dos uniformes também, que todo mundo com a mesma roupa. Ou era com o mesmo, ou já com o pano da costa, ou com a roupa toda, as mulheres usavam a bata. Então era padronizado, comprava uma peça grande
e uma costureira ia costurando as roupas para os uniformes. Isso na Nigéria usa bastante. Pede muito lá o petit pois também, né, pai, pro batuque. Petit pois é característico do batuque. E esse aqui é outro com a manga comprida. Porque, gente, no Rio Grande do Sul, não, é difícil o inverno. É muito frio. Algumas vezes até é feito casaco para pôr em cima, poncho para pôr em cima, porque é muito frio aqui. Tirachão é muito frio. Não, realmente, muito frio, né? Eric, Ojá, torço ou trunfa? Ojá, torço ou trunfa? Qual o significado espiritual dentro do nosso batuque? Essa questão, veja, o nome Ojá é uma tiara, uma cintura, algo que está sobre que está na cabeça, ou pode estar na cintura. É chamado de Ojá. E o que ocorre? No costume antigo, o batuque, ele acabou usando a palavra trunfa. Então, o pessoal conhecia. Se pegar os antigos, eles vão chamar de trunfa. É comum, né? Os antigos, até certo momento, eles tinham o contato com os africanos que vieram para cá, né? Com os iorubás, e sabiam o idioma dos africanos. Aí, com o tempo, eles foram falecendo, os mais novos não tinham o contato com o idioma, não sabiam o idioma e foram criando palavras ali, um vocabulário próprio. Por isso, a trunfa não é um nome iorubá, mas foi um apelido que deram para o Ojá. Agora, pergunta para vocês três, tá? Pergunta do Aldo para vocês três. Dentro da tua experiência de vocês, na confecção de estilistas, tá? Com a ideia de trazer para o batuque essa questão da roupa, tá? Eric, vocês entendem que a evolução dessas tendências de roupa, tá? Existe muita loucura ou ainda tem pessoas que procuram preservar a tradição? Ou seja, o que é isso? Karen, Arthur, eu não quero invenção, eu quero tradição. Como é que vocês veem isso aí, Eric? Eu vou falar por experiência religiosa, né, de convivência dentro das casas de batuque, e vou deixar para Karen falar por experiência na produção. Eu vejo muito, realmente, hoje as pessoas com roupas muito extravagantes, né, e para mim, Pai Aldo, como o senhor mesmo disse no começo, que a roupa não faz o religioso, a gente olha muito mais o segmento do ritual do que uma própria indumentária. Já vi orixás com uma roupa batidinha moverem mundos, então para mim a roupa ela é bonita, ela é importante, mas dentro de uma casa de religião importante, tá dentro do quarto santo na vasilha. Isso, Arthur, tu já notou que tipo assim, a pessoa vai lá, ela quer o mais caro, ela quer o mais bonito. Ela tá sempre, né? Buscando para ela, na verdade, né? Sim. Isso é verdade. Sim. Tanto que a gente acaba muitas vezes fazendo o simples por encomenda, porque o pessoal realmente, a procura pelo simples, pelo tradicional, o pessoal realmente não quer, né? Porque hoje, como tem muita foto, eles querem estar sempre muito bonitos, né? Inclusive nos serões, porque hoje estão usando roupa de festa nos serões, porque até os serões estão sendo fotografados, né? Eu já falei isso aí, né? Karen, por gentileza, Karen, como é que tu vê isso aí, Karen? Primeiro a gente tem que, vamos lá, respeitar, né, o que o cliente pede, mas realmente essa mudança, essa transição do tradicional pro... Hoje em dia eu já digo um glamour maior, né, vamos dizer assim, hoje está tudo muito mais midiático, a gente tem muito mais exposição, né, daquilo que é feito. Então as pessoas hoje buscam não só a roupa, vamos dizer assim, pro orixá, pro momento, mas também para si. Muitas vezes... E tu observa isso. Muitas vezes a pessoa quer, de coração, né? Vamos dizer assim, quer presentear, mas com um certo exagero, né? São poucos hoje que chegam pra gente e pedem o mais tradicional, né? Simples. O mais simples. Não que a gente não tenha a pronta entrega, a gente tem aí a nossa saia tradicional de Oxfordine, aquela branquinha tradicional, isso a gente tem. Mas hoje em dia o pessoal pede mais, né? Quer mais renda, quer mais brilho, quer mais tecido, quer mais volume.
Hoje em dia, a procura quer uma roupa mais estruturada, um estilo um pouco mais, vamos lá, um corte mais social, principalmente o feminino, né? Mais justo. A gente vê aí o homem muitas vezes querendo uma camisa, algo com um pouco mais de transparência, um pouco mais de brilho. Então, tudo isso a gente recebe, procura e, vamos dizer assim, tenta atender o cliente, né? Porque a gente está ali para atender, né? E não para julgar aquilo que o cliente acha que é necessário, que é realmente importante. Mas a gente nota muito essa diferença. Que nem eu digo, eu não costuro desde os 2 anos de idade, mas vamos lá, a gente acompanha, né? O pai faz até hoje, né? Os bomba-chó tradicional com 8, 10 metros de roda em cada perna. E é uma peça que tu vai plissada, que tem um peso. E hoje em dia não é todas as pessoas que querem. Um pouco voltou, né? Não com tanta roda, não com tanto peso, mas ela voltou. Então, o tradicional mesmo, são poucas as pessoas que realmente preservam o tradicional. É o uniforme, vamos dizer assim, da Umbanda, ou uniforme. Hoje em dia, a gente acha mais difícil tu ter uma terreira que tenha um uniforme. Antigamente, para fazer para uma festa, por exemplo, de Iemanjá, todo mundo de azulzinho, masculino, feminino, desde o pano de cabeça, saia. E hoje em dia tu já não vê isso. Cada filho vai de um jeito, cada filho ajeita a roupa, faz o corte, acerta a medida do jeito que acha que seria melhor. Mas por mais que somos religiosos, né? A gente dentro da loja está lá como profissionais, então a gente sempre vai fazer o que vocês, clientes, né? Nossos amigos, quiserem que sejam feitos. A pergunta... vocês notam que a exigência pelo belo, pelo brilho, é mais do homem ou da mulher? Tá bem parelho. Hoje em dia, a gente vê bastante, né? Às vezes o bordado, um tecido com um pouco mais de brilho. Antigamente se usava muito o tecido de brilho que se considerava era o cetim, né? Hoje em dia já não. A gente tem uma renda, a gente tem outros aviamentos que deixam um pouco mais incrementada a roupa masculina. Lurex bem usado. O lurex também usa muito, que é um tecido muito mais brilhoso, né? Que tem um certo visual mais chamativo, assim. A gente vê parelho hoje para os dois, tanto masculino quanto feminino. Alguém vai na tua loja e pede assim, ó... pessoal, eu quero a minha roupa com o tecido mais puxando para a África, assim, mais africanizado. Existe isso? Tem. Hoje a gente tem uma empresa de São Paulo que ela desenha para nós os tecidos africanos. Né? A gente pode... A pessoa chega lá, eu quero um tecido africano com tais e tais estampas, a gente consegue montar. Lembrando bem que tecido africano... Não tem nada a ver com o nosso tecido brasileiro, né? Oi, Babaldo, eu vou lhe dizer uma coisa, né? A maioria dos religiosos que às vezes chegam nos pedindo um tecido nigeriano, como eles gostam de falar, é porque as pessoas acreditam hoje que vestir uma indumentária mais próxima à indumentária africana é símbolo de conhecimento e fundamento. Né? E para mim, uma boa bombacha, uma boa bata, realmente é para mim o visual de um bom batuqueiro. Bom conceito, meus filhos. Eric Rolfe, por gentileza, agora com a palavra você. E agora você vai falar... Eu vou aproveitar agora para fazer umas pequenas considerações. Empresta só um pouquinho. O que ocorre? Vem aqui. Conforme nós falamos, só fica... eu estou dando choque toda hora. Conforme nós falamos que houve uma resistência por muito tempo. E o que ocorria? Em outras religiões, quando chegavam os travestis, eles eram impedidos de colocarem saia. Então, o que eles faziam? Eles faziam isso. Olha. Eles colocavam aqui e amarravam. Então, isso era uma característica do candomblé de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde os travestis eles usavam o pano assim. A gente começou a ver muito disso aqui em Porto Alegre. Então, isso aqui ele faz parte de um movimento que teve, que começou com as mulheres, as equedes, elas pegavam esse pano, quando elas mantinham na cintura, quando o orixá ia ser despachado, isso no candomblé, elas cobriam o orixá e despachava ali. Então, esse pano, ele tem a função de acompanhar e ajudar. Então, não há necessidade do homem ficar com o pano amarrado e ficar fazendo, mesmo porque isso aqui, ele representa uma saia.
E quando elas geralmente chegavam para dançar, estavam com saia curta também, as equedes amarravam um pano para poder entrar numa roda, dançar, tirar agô e fazer uma ritualística ali. Então, os homens começaram a usar esse pano amarrar na cintura. Outra questão, o pano no ombro também colocado. Isso, ele tem um cargo, ele tem um momento. As mulheres também no candomblé, elas usam para a hora de tirar, geralmente uma orixá, uma equede, na hora de tirar e despachar o orixá, cobre o orixá. Então, esses panos usados, eles precisam ser muito avaliados e pensar. Não é chegar a jogar um pano no ombro e achar que está arrasando. Tem toda uma linguagem e também uma hierarquia. Fora também que os panos no ombro, tá? Eles também demonstram uma hierarquia política da tradição Oboni, que no Brasil não há necessidade de termos, porque isso era lá, ainda existe na Nigéria, e eles é uma sociedade que está ali para apoiar, para controlar, para poder também ajustar e fazer alguns controle ali dos cultos e das pessoas, da política. Então precisa tomar muito cuidado com o pano usado, principalmente no batuque, os homens, as mulheres. Vão para o básico e usem o que estão acostumados. Para saberem o que seria os obones, tem uma única foto que se puderem colocar, que está a sociedade Oboni, com os panos no ombro, de um lado, de outro, tipo de pano. Isso é muito importante, porque essa sociedade, eles não qualquer pessoa que sai pode ver que somente aquelas que estão ali com pano não se copia, não se imita. Existe uma linguagem, existe uma hierarquia, existem fundamentos para usarem esses panos. Não saiam apenas copiando e usando ali pelo costume do belo. É importante saberem o que estão fazendo. Falando nisso, Eric, indo para o nosso encerramento, tá? Diante das mudanças estéticas, as influências modernas, qual a importância de manter as vestimentas tradicionais do batuque como forma de preservar a identidade da religião? Ou seja, a Karen e o Arthur deram a visão deles lá dentro do ateliê, como é que o batuqueiro chega lá e como é que eles entendem o que eles querem e por que eles querem. E automaticamente já entenderam muitas vezes que tu está buscando roupa para ti, não para o teu santo. Como é que nós devemos ver essa questão, Eric? A modernidade, perfeito, mas ao final a preservação da tradição. Ou seja, tudo pode em função da modernidade, ou tudo pode nem muito ao céu, nem tanto à terra, preservando a tradição. O que tu acha disso? Olha, óbvio que nós estamos evoluindo, óbvio que há novas tecnologias em tecidos, armações. Antigamente, as mulheres faziam armação com um saquinho de leite, iam costurando e faziam armação com isso. Aquilo comia toda a cintura delas, mas é o que tinha. Hoje tem tecidos que dão essa armação, são muito fáceis de trabalhar, são leves, é a tecnologia ajudando, né? Mas nós não podemos sair da nossa identidade, ou a calça comum, ou a bombacha, e não se distanciar. A gente manter as nossas características e preservar aquilo que é o costume do batuque. Veja, dentro de ritualísticas, a gente não costuma filmar os orixás, não costumamos também fotografar os orixás, preservando o segredo da ocupação. Mas é importante a gente dizer que o orixá, ele tem identidade, as roupas, elas mostram aquilo que é a nossa cultura
E não adianta, a gente pode até chegar à africanização, né, mais próximo, mas não está longe também daquilo que a gente usava naquela época, que é uma calça simples, uma bata, camisa manga reta, ou então mais próximo do que está aqui, que é isso aqui. Perfeito. Dentro do batuque contemporâneo, devemos sim acompanhar a modernidade. Perfeito? Até porque a cultura, de uma certa forma, evolui. Mas fica a nossa mensagem a você, batuqueiro. Perfeito? Você pode buscar o melhor. Você pode procurar o Marcos Achós e pedir o melhor, o mais bonito, o mais interessante. Mas nunca esqueça que, por mais moderno, por mais luxuoso que você busque a sua roupa, não esqueça da essência que é o orixá. Devemos sim acompanhar a modernidade, mas não podemos também fugir da nossa tradição. Perfeito? Fica aqui o meu recado do programa De Frente com o Sagrado, tá? Que antes de você buscar o luxo, busque refletir sobre a simplicidade do orixá. Obrigado ao Marcos Achó, obrigado Karen, obrigado a gente que agradece por estarem junto com a gente. Muito obrigado, Babá. Vai muito ficar obrigado, aqui embaixo depois o endereço do Marcos Achó, perfeito, o telefone do Arthur, da Karen. Se você tem interesse de buscar uma orientação segura, né, sobre a melhor roupa, a mais moderna, a mais cara, ou então a mais simples, que é o meu caso, procure o Marcos Achó. Babá Eric, gratidão. Eu agradeço a oportunidade, também todos vocês estarem aqui. E, gente, aproveitem, quando forem comprar uma roupa, ouçam os estilistas, vejam o que eles têm para falar, eles vão te dar as melhores orientações. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode vestir, gente, não é verdade? É verdade. E quero agradecer em nome da loja também e mandar um abraço, né, àquele que começou tudo, que é o seu Marco, que está aí nos assistindo. Grande abraço ao seu Marcos, estarei lhe visitando semana que vem, tá? Faria um pedido especial a vocês dois, tá? Sempre que alguém procurar vocês, sempre digam assim, a essência do orixá. O orixá é muito importante e ele não precisa de muito luxo. Obrigado pela sua primordiosa assistência, pedindo que fique aqui conosco. Semana que vem tem mais. Obrigado por estar com nós e que possa Iemanjá e Oxalá dar a você, meu amigo, a você, meu irmão, o caminho, o equilíbrio e a direção. Que Iemanjá abençoe a todos. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Axé.